Olá, boa noite a você. Câmara suspende a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem no inquérito da tentativa de golpe. Banco Central aprova a sexta alta seguida da taxa básica de juros. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O Banco Central elevou a taxa básica de juros ao maior patamar em quase 20 anos. Vamos conversar com a Marcela Varasquim ao vivo. Oi, Marcela, boa noite. Essa já é a sexta alta seguida adotada pelo Comitê de Política Monetária, né, o Copom. Boa noite para você, Salce. Boa noite a todos. É isso mesmo. E com esse aumento, a taxa de juros chegou a 14,75% ao ano. A última vez em que a Selic esteve neste patamar foi em julho de 2006. O Banco Central justificou a decisão citando fatores como inflação acima da meta e cenário externo incerto, como, por exemplo, a conjuntura econômica dos Estados Unidos por causa das tarifas adotadas por Donald Trump. A inflação do setor de serviços também é um fator que pressiona a economia e desafia o Banco Central. É o que explica um especialista ouvido pelo Jornal da Record. Vamos ver. De um lado, você teve uma alta há algum tempo de alimentos bastante persistente, isso daí todo mundo sentiu de maneira muito clara, né, alguns produtos, mas tem se observado uma inflação de serviços muito forte, né? Serviços é alimentação fora de casa, é uma manicure, cabeleireiro, enfim, né, serviços de forma geral. E serviços, eles são sensíveis à questão do desemprego. Se o desemprego cai e o salário sobe, o que é um bom sinal, mas o preço, né, dos serviços que é determinado pela mão de obra, ou seja, salário, também sobe. Então é isso que o Banco Central está tentando apaziguar ou diminuir. E antes do Banco Central divulgar a nova taxa de juros, o dólar fechou em alta e a bolsa ficou estável. Vamos então aqui ao nosso telão com os números do mercado financeiro. Começando pelo dólar. A moeda americana fechou com alta de 0,62%, cotada a R$ 5,74. Já o Ibovespa registrou leve queda de 0,09% aos 133 mil pontos. O Banco Bradesco apresentou o resultado do balanço do primeiro trimestre de 2025, com o lucro acima dos 5 bilhões de reais. Nos primeiros 3 meses do ano, o banco registrou lucro líquido recorrente de 5 bilhões e 860 milhões de reais, crescimento de quase 40% em relação ao mesmo período do ano passado e 8,6% maior que o trimestre anterior. O retorno sobre o patrimônio líquido médio do Bradesco, que mede a rentabilidade da empresa, utilizando o patrimônio líquido como base, chegou a 14,4%. O Tribunal de Contas da União deu um prazo de 15 dias para que o INSS informe como vai ser feito o ressarcimento dos aposentados prejudicados pelos descontos ilegais. A decisão é do ministro Bruno Dantas. Ele foi sorteado relator da representação do Ministério Público, que pede a devolução do dinheiro descontado de forma irregular. Segundo o ministro, cabe ao TCU adotar absolutamente todas as medidas de sua alçada constitucional para preservar o erário, apurar as responsabilidades e acompanhar as medidas de recomposição financeira dos segurados. Dantas também determinou que o INSS detalhe as medidas adotadas para apurar as responsabilidades dos agentes públicos envolvidos nos desvios. O prejuízo aos aposentados pode passar de 6 bilhões de reais. O plenário do Tribunal de Contas da União negou hoje os recursos apresentados pelo INSS contra uma decisão do próprio tribunal que determinou a suspensão de novos descontos por associações nas aposentadorias e pensões. O TCU ainda derrubou recursos das associações responsáveis pelos valores retirados. O ministro Valton Alencar cobrou explicações do relator Haroldo Cedras pela decisão de retirar o processo da pauta em pelo menos 6 ocasiões ao longo de um ano. O ministro relator tem de explicar se estas retiradas de pauta se justificam por conta das tratativas que então eram realizadas, se era ele que fazia essas tratativas
Quem participou dessas tratativas? Era ele ou interposta pessoa? Sua Excelência está dizendo que deveriam ser julgados há mais de um ano, palavras dele agora, mentindo. Como eu julgaria um ano atrás se os processos e os embargos de agravo foram apresentados no decorrer da tramitação do processo nessa casa. A Câmara dos Deputados suspendeu agora à noite o processo contra o deputado Alexandre Ramagem, acusado de envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado. O parlamentar do PL do Rio de Janeiro foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro. Assunto para Yasmin Costa, direto de Brasília. Yasmin, boa noite. Como foi a votação desta noite? Boa noite, Salsi. O placar foi de 315 votos a favor e 143 contrários. E a decisão tem efeito imediato. Com isso, a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem fica suspensa até o fim do mandato. O motivo alegado é a imunidade parlamentar. A possibilidade de suspender processos contra parlamentares está prevista na Constituição e, segundo o relator, o deputado Alfredo Gaspar, a decisão pode alcançar todos os acusados, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o STF já indicou que não deve aceitar a suspensão da ação penal contra quem não tem mandato. Ramagem foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e virou réu por decisão da primeira turma do STF. Ele teria participado da suposta tentativa de golpe para manter Bolsonaro no poder. Salsi. Tá certo, Yasmin. Obrigada. 9 em cada 10 crianças e adolescentes usam a internet aqui no Brasil. A maioria tem celular próprio. Um grupo de mães lançou uma campanha que propõe que as famílias impeçam o uso dos aparelhos antes dos 14 anos. A Cristiane trabalha com tecnologia há mais de 10 anos. A experiência influencia na criação das filhas. Se você permitir que a criança fique livre ali dentro das redes sociais e dentro do celular, né, elas são roubadas, o tempo delas é roubado. Na vida da Betina, de 13 anos, o celular ainda é uma novidade. Mas para a Olivia, de 10, ainda não chegou a hora. As meninas vivem uma infância praticamente à moda antiga. Eu costumo brincar, fazer o dever. Tem alguns dias da semana que eu faço atividades no clube. É vôlei e teatro. Não é como se eu já tivesse usado antes e parasse de usar. Então, para mim, é a realidade, então não faz muita diferença na minha vida. Uma pesquisa mostra que 93% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos usam internet no Brasil. 81% têm o próprio celular. O estudo revela ainda que mais da metade acessa redes sociais e aplicativos de mensagens várias vezes ao dia. Esse pediatra diz que o uso de celular traz impactos negativos, inclusive no aprendizado. Ele não consegue prestar atenção porque ele está acostumando o seu cérebro a videozinhos de 15, 30 segundos e ele não consegue, então, prestar atenção numa aula, prestar atenção no professor falando, não consegue sequer ver um filme inteiro. O especialista ressalta também o prejuízo na socialização infantil. Estão trocando todas as experiências maravilhosas que formam a nossa vida, formaram a nossa espécie, por horas e horas de conteúdo inadequado, violento, fútil. Nesta semana, o governo da Nova Zelândia sugeriu proibir que menores de 16 anos tenham acesso às redes sociais. Na Austrália, uma lei semelhante foi aprovada no ano passado. Aqui no Brasil, um grupo de mães lançou o Movimento Desconecta, que incentiva o uso consciente das telas. É um combinado entre as famílias para adiar a entrega do primeiro smartphone até que as crianças tenham 14 anos e o acesso às redes sociais até que tenham 16 anos. E a ideia dessas idades é justamente que as crianças passem pela maior parte da puberdade sem o acesso às redes, né? O Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o comércio. 9 em cada 10 pessoas pretendem comprar presentes. Este ano, um dos setores mais otimistas é o da indústria têxtil, já que existe a expectativa de que os filhos invistam mais em roupas. No comércio, o vai e vem anima.
Eu já gastei em torno de R$500 que a minha mãe deu para comprar bastante coisa aqui para ela. A Tamires trouxe a mãe para escolher. Ela gosta bastante de perfume, roupa. A expectativa é de um crescimento de 6,5% nas vendas em relação ao ano passado, com movimentação de 14 bilhões de reais. Presentear está nos planos de mais de 90% dos brasileiros neste Dia das Mães. A maioria deve gastar até R$200, principalmente em produtos de beleza e roupas. Um movimento bem grande, né? Principalmente nessa emenda de feriado, muita gente já aproveitou. Só que como o brasileiro deixa para a última hora, né, a expectativa ainda maior essa semana. Na outra ponta, as máquinas não param. A Disselma e Flávia são mãe e filha e trabalham juntas na mesma linha de produção. Pelo menos eu tenho uma companheira aqui comigo, né, trabalhando comigo. E é gostoso, a gente almoça junto. Saber que uma peça vai trazer a felicidade de uma mãe ou uma alegria de uma filha que também é mãe, né, é muito gratificante. A fábrica teve um aumento na produção nos últimos meses. Como a nossa entrega é uma entrega antecipada, a gente sentiu um aumento de demanda já há uns 2 meses atrás. A Associação da Indústria Têxtil acredita que devem ser vendidos mais de 500 milhões de peças só em maio. A nossa estimativa é que possa crescer aí em torno de 2 a 2,5% com relação ao ano passado. É muito importante essa temperatura um pouco mais amena que nós temos vivido, porque isso sempre motiva o consumidor. Seja qual for o presente escolhido, a Tamires sabe que 2 coisas não podem faltar. Muito amor e carinho. Agora vamos aos destaques internacionais. Nos Estados Unidos, uma mãe passou por momentos de tensão ao ter o carro roubado com a filha de 2 anos no banco de trás. O caso aconteceu na Filadélfia. A mulher havia saído do carro rapidamente para fazer uma entrega. As imagens mostram a mãe voltando para o veículo quando percebe que um homem entrou no carro. Ela grita e tenta impedir que ele saia levando a menina. Durante a fuga, o suspeito bateu em outro carro. O automóvel foi encontrado a poucos quarteirões de distância, cerca de 30 minutos depois da ação. A criança foi resgatada, passou por uma avaliação médica e está bem. A polícia recolheu impressões digitais para tentar identificar o criminoso que segue foragido. A polícia prendeu um suspeito de matar uma pessoa na Universidade de Varsóvia, na Polônia. Segundo as autoridades, o homem entrou na instituição e atacou estudantes e funcionários com um machado. Além da vítima fatal, um trabalhador ficou ferido. O suspeito, de 22 anos, era aluno da instituição. Uma investigação está em andamento. O governo americano revelou que as negociações com a China sobre as tarifas de importação vão começar no próximo sábado. A informação é do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que participou de audiência no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. Segundo Scott Bessent, uma reunião com o chefe da economia chinesa está marcada para este sábado, em Genebra, na Suíça. O foco será a guerra comercial entre Washington e Pequim. O presidente americano Donald Trump aplicou uma taxa de 145% sobre produtos importados da China. O presidente chinês, Xi Jinping, respondeu com 125% de tarifas a produtos americanos. Hoje, Trump afirmou que vai analisar pedidos de isenção tarifária, mas destacou que não quer estabelecer muitas exceções. O objetivo, segundo ele, é simplificar. Questionado se poderia retirar por completo as tarifas impostas à China, Trump foi categórico. Não. A declaração foi dada depois de Trump nomear o senador republicano David Perdue como embaixador dos Estados Unidos na China. O presidente americano disse que Perdue vai atuar como um mediador importante nas relações diplomáticas com o governo chinês. Hoje, autoridades americanas afirmaram que planejavam enviar imigrantes ilegais para a Líbia, no norte da África. Mas o governo da Líbia e o Exército Nacional, que controla parte do país africano, não confirmam um acordo com os Estados Unidos para receber os deportados.
O governo americano tem procurado parceiros internacionais para ajudar no combate à imigração ilegal. Opositores do ditador venezuelano Nicolás Maduro desembarcaram nos Estados Unidos depois de um resgate do governo americano. O grupo estava escondido na Baixada da Argentina, em Caracas, que atualmente está sob tutela do Brasil. Todos são ligados à líder opositora Maria Corina Machado e buscaram refúgio por causa do aumento das prisões de opositores do regime. Até o momento, o governo da Venezuela não se pronunciou. De volta ao Brasil, a Defesa Civil do Pará interditou os imóveis atingidos por uma tromba d'água no fim de semana. A gente não pode ver o tempo fechar, começar um ventozinho e já começa tudo, né? A gente acha que vai acontecer tudo de novo. A família da Kelly foi uma das mais prejudicadas pelo vendaval, que atingiu a Ilha de Mosqueiro, em Belém, durante o final de semana. O que sobrou da casa foi interditado. A gente só fez se abraçar no cantinho ali, na porta do quarto da minha filha, em cima dele. Nós três, eu, minha enteada e minha filha, em cima do menor, para proteger o menor. E o meu esposo ficou paralisado na cozinha, vendo tudo sendo levado. 150 pessoas foram atingidas pelo fenômeno natural conhecido como tromba d'água. O Instituto Nacional de Meteorologia calculou que os ventos atingiram cerca de 90 km por hora. Agora, no período de chuva, já o nosso inverno amazônico, está mais propenso à formação desse tipo de fenômeno e que é justamente o que aconteceu. Nesta quarta-feira, uma comitiva do governo visitou a comunidade atingida. Eles distribuíram cestas básicas e auxílio moradia para famílias de baixa renda. Ninguém se machucou, acho que isso é o mais importante. Agora nós temos que iniciar rapidamente, até para poder dar conforto a essas famílias, tanto o processo de aluguel social, para que a gente possa fazer essas obras aqui. Desde 2023, o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil de São Paulo identificou mais de 18 bilhões de reais em movimentações bancárias suspeitas do crime organizado. Parte do dinheiro pode ser usada pelas forças policiais, já que uma lei autoriza a transferência de produtos de crime para os cofres do Estado. Esses computadores são as armas para combater a lavagem de dinheiro. Policiais civis trabalham neste laboratório para seguir o dinheiro que financia o crime organizado. No ano passado, as investigações detectaram mais de 9 bilhões e 600 milhões de reais em transações ilegais, aumento de mais de 100% em relação a 2023. Até abril, 3 bilhões e 700 milhões de reais tinham suspeita de ser produto de crime. Depois de identificar pessoas e valores suspeitos, a polícia pede à Justiça o bloqueio de contas bancárias e o congelamento de bens. Os recursos vão para um fundo que financia a segurança pública no Estado. Nós demos uma outra finalidade para a lei federal de lavagem de dinheiro, que é uma lei de 1998, por conta do decreto regulamentando essa lei. Já temos uma estimativa aí de mais de 46 milhões de reais que estão entrando na conta, no fundo da Secretaria, que são provenientes da lavagem de dinheiro. O Departamento de Inteligência da Polícia, incluindo o laboratório, tem hoje mais de 1.000 agentes. Segundo o secretário, a expectativa é que em 2 anos o Estado passe a recuperar 2 bilhões de reais do crime organizado e torne a Secretaria da Segurança Pública autossuficiente. Uma equipe médica com 50 profissionais se prepara para realizar um complexo procedimento para a separação de irmãs siamesas de 1 ano e meio em Goiânia. Liliane é mãe das gêmeas Quirás e Aruna. Por enquanto tá calmo. Agora vamos ver até sábado como vai ser, né? Mas por enquanto tá calmo. Tô confiante. A família é de Igaraçu do Tietê, no interior de São Paulo, e se mudou para Goiânia logo depois do nascimento das crianças. Aqui, buscaram a ajuda do médico Zacarias Calil, especialista em separação de siameses. Essa será a 23ª cirurgia do tipo realizada por ele. Primeiro, a gente estudou toda a anatomia, né? Mas mesmo assim, na hora, a gente ainda tem surpresas. Então, a experiência cirúrgica mostra que você tem que saber o plano A, B e o C. O caso de Quirás e Aruna é considerado um dos mais complexos pela medicina. As meninas são unidas pelo tórax, abdômen e bacia e também compartilham fígado.
Para realizar o procedimento, o médico vai contar com um molde impresso em 3D com a réplica exata do corpo das crianças. A preparação para a cirurgia começou quando as meninas tinham 6 meses. Extensores foram implantados na pele das gêmeas. O procedimento vai acontecer no sábado. Deve durar 15 horas e contar com cerca de 50 pessoas na equipe. Só de médicos serão 16 profissionais, 2 de cada especialidade. Neste momento elas ocupam um leito, mas são 2 seres, 2 pessoas diferentes, né? 2 crianças, então tudo para elas é dobrado. É um novo caminho, né, da separação. Mas aí depois tem mais procedimento ainda, né? Tem a parte da prótese ainda que ela vai precisar usar, mas a vida que segue, né? Eu estou confiante que tudo vai dar certo. Os aeroportos de Moscou foram fechados por causa de ataques com drones lançados pela Ucrânia. A ação aconteceu um dia antes das comemorações pelos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O presidente Lula e outros líderes mundiais estão na capital russa para o evento. Pelo menos 350 voos foram cancelados ou atrasaram, o que prejudicou 60 mil passageiros. O avião com o líder chinês Xi Jinping pousou em Moscou logo depois da reabertura dos aeroportos. Em seguida, foi a vez do presidente Lula. Ele vai participar das comemorações pela vitória dos aliados sobre os nazistas e se encontrar com o líder russo. Hoje, Vladimir Putin recebeu o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o de Cuba, Miguel Díaz-Canel. A chegada de 29 líderes mundiais acontece em meio a 3 dias seguidos de ataques contra a capital russa. O governo do país reforçou a segurança para as comemorações. O ponto alto vai ser o desfile militar na Praça Vermelha na sexta-feira. Hoje, aviões e veículos de guerra foram usados em um ensaio. Um cessar-fogo anunciado pelo presidente russo começou a valer hoje por causa do evento. A previsão é de que dure 3 dias. A Rússia afirmou que não vai atacar a Ucrânia durante as comemorações. Já o governo ucraniano considera a proposta inútil e quer uma trégua de pelo menos 30 dias, como defendem os Estados Unidos. Hoje, antes da entrada em vigor do cessar-fogo, mãe e filho morreram em ataque russo com mísseis contra a capital Kiev. Chegou a 43 o número de mortos no conflito entre Índia e Paquistão. Os 2 países possuem armas nucleares e autoridades internacionais temem a escalada de violência. Durante a madrugada, a Índia lançou ataques aéreos contra o Paquistão. As bombas atingiram uma mesquita e diversas casas na Caxemira. Essa é uma região de maioria muçulmana, dividida entre a Índia e o Paquistão, disputada pelos 2 países desde que se tornaram independentes do Reino Unido em 1947. O Paquistão afirmou que derrubou 5 aviões de combate da Índia e prometeu responder os ataques. Segundo o Ministério da Defesa da Índia, os bombardeios tinham como alvo terroristas. O governo disse que o país exerceu o direito de responder a um ataque em território indiano. Em abril, um atentado provocou 26 mortes em um território administrado pela Índia. O Paquistão nega envolvimento. Nós estamos agora em um hotel aqui em Dubai. Isso porque um voo que levaria jornalistas para a Rússia foi cancelado por causa do ataque de drones ucranianos a Moscou, o que deixou o espaço aéreo russo completamente fechado. O conflito entre a Índia e o Paquistão também afeta a região. Várias companhias aéreas internacionais evitam sobrevoar o Paquistão. E autoridades indianas informaram que muitos hotéis no norte do país estão fechados. Um porta-voz da ONU afirmou que o mundo não pode permitir um confronto militar entre Índia e Paquistão. União Europeia e Rússia pediram moderação. Quero ver isso parar e se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, estarei lá, afirmou o presidente americano Donald Trump. Índia e Paquistão estão entre os países que possuem armas nucleares, com alto poder de destruição, o que preocupa autoridades internacionais. Uma pesquisa apontou que quase metade dos palestinos aceitaria a ajuda de Israel para deixar a Cisjordânia e a faixa de Gaza. O levantamento foi feito pelo Centro Palestino de Pesquisa Política, com mais de 1.200 moradores da faixa de Gaza e da Cisjordânia.
O estudo revelou que 49% dos palestinos estão dispostos a pedir ajuda a Israel para deixar os territórios. A pesquisa também levantou a opinião da população sobre os terroristas. 48% dos entrevistados disseram que apoiam manifestações contrárias ao Hamas. O governo de Israel afirma que pode ajudar os habitantes que quiserem deixar Gaza e discute com Washington a possibilidade de os Estados Unidos comandarem um governo de transição na faixa de Gaza depois do fim dos conflitos. A proposta inclui a participação de outros países e a desmilitarização da região. Hoje, na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos foi questionado sobre a possibilidade de um novo acordo para a libertação dos reféns israelenses. Donald Trump respondeu: há muita conversa sobre Gaza neste momento, então vocês provavelmente saberão nas próximas 24 horas. Mais cedo, o presidente americano declarou que 21 reféns em poder dos terroristas do Hamas estão vivos. Até hoje são 21, 3 morreram. É uma situação terrível, declarou Trump. No início da noite, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu publicou um vídeo em que confirma a informação. Hoje, um palestino atirou contra soldados israelenses no norte da Cisjordânia. 2 pessoas ficaram feridas. O atirador ainda é procurado. Outro atentado aconteceu na cidade de Hebron, também na Cisjordânia. Um palestino armado com uma faca atacou integrantes das forças de Israel. Um militar ficou ferido. O agressor foi baleado e está internado em um hospital da região. O Ministério Público de Barcelona recorreu da absolvição do ex-jogador Daniel Alves no processo por estupro. O caso será reaberto e agora Daniel Alves vai ser julgado no Tribunal Supremo da Espanha, instância mais alta da justiça do país. O ex-jogador havia sido condenado a 4 anos e meio de prisão e ficou mais de 1 ano detido. E em março, o Tribunal Superior da Catalunha anulou a condenação com o argumento de que havia inconsistências no depoimento da vítima. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva abriu inquérito para investigar o jogador Bruno Henrique, do Flamengo. Ele foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de manipulação de resultados. Com as provas da investigação da PF, o auditor nomeado pelo presidente do STJD vai ter no máximo 30 dias para apresentar um relatório final. Bruno Henrique é suspeito de receber um cartão amarelo de propósito num jogo contra o Santos em 2023 para beneficiar apostadores, entre eles o irmão. Como não houve pedido de suspensão preventiva, o atacante do Flamengo pode continuar jogando até a conclusão do caso. A defesa de Bruno Henrique afirmou que o jogador nunca esteve envolvido em esquema de apostas. E este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.